Olá a todos da audiência do canal Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, para te deixar muito bem atualizado nesse dia de domingo, dia em que o Vasco entra em campo. Estou aqui fazendo esse especial, já que o Eduardo está na estrada indo para Santos. Ele vai transmitir direto da Vila Belmiro essa partida e por isso ele me pediu para fazer esse vídeo para te deixar muito bem atualizado. Mas aí eu vou te pedir o seguinte: você que ainda não conhecia o canal Vasco Connection, faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo no canal, tem um botãozinho, é de graça, não custa nada. Você se inscreve no canal Vasco Connection, acione também o sininho das notificações. Assim, sempre que o Eduardo subir um vídeo ou fazer uma live, como vai ser a transmissão do jogo de logo mais, você vai receber uma notificação através do YouTube. Então é importante você ser inscrito, acionar o sininho das notificações. E para mim, você faz o seguinte: deixa o like nesse vídeo, pô, me dá essa moral. É só clicar no curtir, também não custa nada, e compartilhe. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Espalha para todo mundo que o Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, está aqui no Vasco Connection para te deixar muito bem atualizado nesse domingo, dia que o Vasco entra em campo contra o Santos, uma decisão de campeonato. 25ª rodada, jogo muito importante. E eu falo isso, até dou uma respirada para falar um pouco mais sobre essa partida, porque olha, vai ser um jogo espetacular. O Vasco precisa, pelo menos, não perder o jogo. Se conseguir o empate, vai se manter à frente do Peixe. Já o Santos precisa da vitória para ultrapassar, inclusive, o Vasco e sair da zona de rebaixamento. Alguns resultados importantes ontem, já na abertura da 20ª rodada, da 25ª rodada, eu destaco aqui dois: a derrota do Bahia para o Flamengo por 1-0 e a derrota do Corinthians para o São Paulo. Você tem uma ideia, se o Vasco vencer o jogo de 26, subir para 29 pontos, fica ali a 1 ponto do Corinthians e já brigando na parte de cima da competição, o que também é muito importante. Então a vitória contra o Santos hoje vai ser muito importante para o Vasco. O técnico Ramon Dias já até divulgou a relação dos jogadores. O Vasco tem um desfalque importante. O atacante Rossi acabou sentindo uma contusão, está fora dessa partida. Ele sequer viajou para Santos. Com isso, Luca Orediano, que não estava relacionado no último jogo contra o América de Natal, o América Mineiro, desculpa, vai para essa partida. Inclusive, ele até fez uma foto no avião, ele, o Sebastião Ferreira, o Verratti, o nosso Gary Medel, assim como o Puma Rodrigues, os gringos do Vasco que estão nessa partida, tiraram uma foto dentro do avião já para Santos. O Vasco já está em Santos, já está no hotel e hoje vai para o jogo contra o Santos. O provável time do Vasco para essa partida, eu acredito que ele deve manter a estrutura dos dois últimos jogos com o Dimitri Payet como titular. E aí o Vasco seria o seguinte: goleiro Léo Jardim, Puma Rodrigues na lateral direita, Medel e Léo na zaga, com Piton na lateral esquerda. No meio-campo, aí vem Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. Lá na frente, Gary Medel, e aí a dúvida: quem vai ser o substituto de Rossi? Três jogadores brigam por essa vaga. Eu diria o seguinte: Serginho, Gabriel Peck e também o Marlon Gomes. Eu acredito que o Marlon Gomes seja o mais apropriado, mas o Gabriel Peck também vem entrando muito bem. O Serginho corre por fora. São esses três jogadores que podem brigar por essa vaga. Há uma possibilidade, inclusive, e eu esqueci de escalar o Verratti como centroavante. Há uma possibilidade, inclusive, do técnico Ramon Dias optar por um time espelhando o Santos, jogando com 3 zagueiros. E entraria aí o Maicon na defesa do Vasco, junto com o Léo e o Medel. Com isso, tiraria o Rossi, que já não vai para o jogo, e nessa vaga do Rossi entraria um terceiro zagueiro com um time um pouco mais postado, dando liberdade para os dois laterais, o Puma Rodrigues e o Piton, com os 3 jogadores no meio campo, e lá na frente apenas Dimitri Payet e Verratti. É uma possibilidade, sim, do Vasco fazer esse esquema para o jogo contra o Santos. O Santos, sim, que vem fazendo toda uma preparação para essa partida, abriu o treinamento de ontem na Vila Belmiro, os torcedores estiveram lá, fizeram uma grande festa, teve até uma reunião com o Oscar Schmidt, do jogador de basquete, o Monsanta, deu uma palestra para os jogadores do Santos, até uma possibilidade de premiação de R$ 1 milhão,
caso o Santos vença o Vasco, para poder dar como se fosse um bônus, o bicho, né, no futebol, para os jogadores do Vasco, para os jogadores do Santos, nessa partida contra o Vasco, que vai ser comandado o Santos ainda pelo Marcelo Fernandes, que é um auxiliar, é um interino, mas há uma possibilidade, se ele vencer o Vasco, dele continuar. Até uma sombra da possibilidade, inclusive, do técnico Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido do Corinthians, assumir o Santos nas próximas rodadas. Mas, por enquanto, o Marcelo Fernandes vai comandar o Santos hoje contra o Vasco. E algumas informações importantes: todos os ingressos já vendidos, 11 mil para o Santos e apenas 400, 500 ingressos para o Vasco, muito pouco, mas mesmo assim é a quantidade que o Santos liberou para a torcida do Vasco, que vai estar em pequeno número, mas com certeza fazendo muito barulho para o Vasco buscar essa vitória. O Vasco, inclusive, que durante essa semana deu uma entrevista coletiva, o goleiro Léo Jardim, e ele fala aqui no Vasco Connection sobre essa moral do Vasco de vencer 3 jogos seguidos, da atuação dele individual contra o América Mineiro e já projetando o Vasco nessa competição. A mudança de aspecto do Vasco que iniciou a competição, agora com a chegada do Ramon Dias e com vários contratados, o Léo Jardim fala sobre isso. Acho que não só aqui no Vasco, mas qualquer projeto, a gente sabe que tem um tempo até as coisas começarem a dar certo. A gente sabe que nem tudo vai dar certo logo de cara, de primeira. E eu acho que já era esperado que as coisas fossem acontecer, talvez não tão rápido. A gente, desde o começo, tem trabalhado muito para que tudo desse certo o quanto antes, mas a gente sabe que no início de projeto as coisas nem sempre acontecem da maneira como a gente espera. E a segunda parte da pergunta, eu acho que não só eu, mas como todo mundo, a gente estava muito desconfortável na situação que a gente estava se encontrando, que a gente estava vivendo, e nosso objetivo sempre foi buscar sair dessa situação. Hoje a gente se encontra fora da zona, mas a gente sabe que tem muito campeonato pela frente ainda, muita coisa para acontecer, e eu acho que a gente tem que continuar fazendo como a gente tem feito, encarar cada jogo como se fosse uma final de campeonato e pensar sempre jogo a jogo. Esse, o goleiro Léo Jardim, um dos destaques do Vasco nos últimos jogos. Só para você ter uma ideia, nos 2 últimos jogos, o Vasco somou apenas 1 gol. Naquele jogo contra a equipe do Coritiba, o Vasco venceu por 5-1 e depois venceu por 1-0. O Vasco vem de 3 vitórias seguidas, se recuperando na competição. É o 15º colocado com 26 pontos e hoje uma vitória será fundamental para o Vasco buscar outras situações do campeonato. No próxima rodada, o Vasco vencendo o Santos vai receber no sábado o São Paulo, 18h30 em São Januário. O São Paulo que vai ter 3 desfalques importantes: o zagueiro Beraldo, o lateral direito Rafinha e o atacante Carelli. Os 3 jogadores no clássico de ontem contra o Corinthians receberam o 3º cartão amarelo e estão fora desse jogo contra o Vasco no próximo sábado. Mas o foco é total nessa partida de hoje contra o Santos, o Vasco buscando pelo menos um empate, porque aí mantém essa diferença para o Santos. O que é importante é não perder, mas claro, a vitória será muito importante para o Vasco buscar situações maiores nesse Campeonato Brasileiro. E aí, gostou do meu boletim aqui no Vasco Connection? Faz o seguinte, me dá essa moral, deixa o like nesse vídeo que é importante, é só clicar no curtir. E claro, siga o Vasco Connection nas redes sociais, o Eduardo Ferrari também, Edu Ferrari, vai lá concluir e seguir o Edu Ferrari no Twitter, que é muito bacana. Me siga também no Twitter, @Emerson_Rocha, vai lá, que tem muitas notícias também no meu Twitter. E claro, se inscreva no canal Atenção Vascaínos, que também a gente vai transmitir o jogo logo mais aqui na plataforma do YouTube. E eu conto demais com a sua audiência. Se inscreve aqui embaixo no canal Vasco Connection. Estamos batendo mais de 100 mil inscritos. Eu conto demais com a sua audiência na transmissão que o Eduardo Ferrari fará direto da Vila Belmiro, também aqui no Vasco Connection. Grande abraço, ótimo restante de domingo. Encontro marcado, o pré-jogo lá do canal Atenção Vascaínos é 3h15. E aqui no Vasco Connection, o Eduardo vai soltar aqui as informações para você conferir também o pré-jogo aqui do Vasco Connection. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!